O estoicismo que te mantém pobre não é um mito. É uma prática mal interpretada que, disfarçada de coragem e serenidade, te empurra para a inação. Você já ouviu alguém dizer que é preciso aceitar o que não se pode mudar e, em nome dessa sabedoria, deixou de mudar o que podia? Já viu boas pessoas repetirem que controlar desejos é virtude e, como consequência, simplesmente renunciarem a planejar o futuro? É disso que eu falo, de um estoicismo que vira disputa, que transforma a disciplina em resignação e que, no fim das contas, mantém seu bolso vazio. Esse vídeo é para quem sente que vive numa esteira, trabalha, gasta, espera alguma sorte e não entende porque, apesar de todo o esforço, a conta nunca fecha. Não estou dizendo que tudo é culpa individual. Há realidades estruturais que limitam oportunidades, mas há hábitos, crenças e escolhas que muitas vezes agravam essa situação. E esses hábitos costumam vir mascarados de virtude, autocontrole, paciência, coragem. O desafio é aprender a usar esses valores para criar movimento, não estagnação. Porque a verdadeira liberdade estoica não está em aceitar tudo sem agir, está em saber onde agir, como agir e com que propósito. Antes de avançar, uma coisa prática. Se essa mensagem está tocando você, inscreva-se no canal e comente agora. Eu rompo o estoicismo que me prende. Faça esse comentário como um pacto curto, simples, um compromisso público que ajuda a transformar intenção em começo. Pronto? Então vamos ao diagnóstico. O problema que ninguém fala em voz alta é que pobreza, para além da renda, é um padrão de decisões repetidas. Não é só o salário que te define, são as pequenas escolhas diárias. Comprar por impulso, adiar prioridades, confundir aparência com progresso, acreditar que merecimento é algo distante. Há 3 mecanismos invisíveis que sustentam esse ciclo. Primeiro, o conforto do conformismo. Aceitar que a vida é assim e que mudar é esforço desproporcional. O estoicismo mal interpretado alimenta isso ao transformar a aceitação em resignação. Segundo, o culto ao movimento sem direção. Trabalhar muito, gastar movimento em tarefas irrelevantes, confundir ocupação com progresso. Terceiro, o orgulho que bloqueia aprendizado. Achar que já sabe o suficiente, que buscar ajuda é fraqueza, que investir tempo em aprender algo novo é desperdício. É aí que entra a tensão que queremos quebrar. A filosofia como desculpa versus a filosofia como ferramenta. Epicteto, Marco Aurélio e Mussolio Rufo colocavam a virtude no centro da vida. Mas virtude não é sinônimo de imobilismo. A verdadeira virtude convoca a ação com prudência. Se você está preso num estoicismo que te leva à passividade, o remédio não é abandonar os princípios estoicos, é ajustá-los para que produzam resultados concretos. Vamos corrigir isso com 7 passos práticos. Cada passo mostra o erro comum, traz uma explicação direta e termina com uma microtarefa que você pode aplicar hoje mesmo. Não são promessas de enriquecimento garantido, são hábitos que mudam a direção da sua vida financeira, com consistência e responsabilidade. Lembre-se, pequenas ações repetidas com propósito têm efeito composto. Não é mágica, é método. Passo 1. Pare de viver além da sua realidade. Muitos confundem estoicismo com austeridade heróica ou sacrifício sem plano. Outros simplesmente nunca parametrizaram o que têm e o que gastam. O problema aqui é simples. Sem saber para onde o dinheiro vai, ele se esvai. A disciplina estoica exige clareza, dominar as coisas que dependem de você, começando pela sua conta bancária. Diagnóstico. Você sabe quanto entra, mas não sabe para onde vai cada parte. Isso abre espaço para impulsos, assinaturas esquecidas, compras por impulso e inflação silenciosa do padrão de vida. A falsa virtude aparece quando alguém diz, eu controlo meus desejos, e na prática não registra nada. O controle verdadeiro começa com dados. Microtarefa. Anote todos os seus gastos por 7 dias. Simples assim. Pegue um caderno, um aplicativo ou uma planilha e registre cada saída, desde o cafezinho até a assinatura de streaming. No 7º dia, some e observe o que te surpreende. O exercício é objetivo e te dá um mapa para agir. Faça isso por 7 dias e volte para revisar. Passo 2. Demissão ao dinheiro. Dinheiro sem propósito é vento. Pessoas que não atribuem uma função ao recurso tendem a gastá-lo em alternativas que não constroem futuro. A filosofia estoica coloca o propósito à frente da impulsividade.
Sabendo o que cada real deve fazer, você cria um sistema que respeita valores, não apenas desejos. Diagnóstico. Você gasta reativo, paga o que aparece. Sem metas, toda oportunidade vira desculpa para gastar. Isso aumenta a sensação de escassez, porque o dinheiro não trabalha para objetivos claros. Microtarefa. Escreva 3 metas financeiras hoje. Uma de curto prazo, uma a 3 meses, uma de médio prazo, 6 a 18 meses, e uma de longo prazo, 3 a 5 anos. Seja concreto. Fundo de emergência de R$ 3.000, curso que aumenta minha renda em X, entrada para imóvel. Coloque prazos e valores aproximados. Guarde esse papel e revise na sua primeira revisão semanal. Passo 3. Mude a crença de que prosperidade não é para você. Um dos bloqueios mais silenciosos é a narrativa interna. Isso é para os outros, nunca fui criado para ter isso, eu não nasci com sorte financeira. É aqui que o estoicismo mal traduzido se mistura com baixa autoestima. Aceitar que o destino define tudo. A filosofia verdadeira te empodera a tomar responsabilidade sobre o que depende de você e aceitar serenamente o resto. Nunca desistir de melhorar o que está ao seu alcance. Diagnóstico. Narrativas de merecimento corroem iniciativa. Quem acredita que prosperidade é privilégio alheio tende a não planejar, não investir, não buscar oportunidades, reproduzindo o ciclo. Microtarefa. Escreva uma afirmação realista e prática para substituir essa crença. Exemplo. Mereço oportunidades e vou construir condições para elas. Hoje faço X para me aproximar. Repita essa frase ao acordar durante 14 dias e anote pequenas ações que ela te inspirou. Não é autoajuda vazia, é uma reconstrução prática do seu roteiro mental. Passo 4. Pare de confundir movimento com progresso. Há uma diferença fundamental entre estar ocupado e estar avançando. O estoicismo valoriza o foco no essencial. Musônio Rufo e outros ensinavam a disciplina das prioridades. Mas na vida moderna, a tentação é agir por agir, multiplicar tarefas, trocar tempo por ruído, sentir-se produtivo por atividade sem impacto. Diagnóstico. Você faz muitas coisas porque acha que se mexer já é vitória. O problema é que energia e tempo são limitados. Se você os dispersa, não há investimento suficiente nas coisas que geram alavanca real para a sua vida financeira. Microtarefa. Toda sexta-feira à noite, liste 3 tarefas que, se concluídas na semana seguinte, terão mais impacto nas suas finanças. Exemplo, negociar uma dívida, abrir conta digital com rendimento, procurar um curso específico. Comprometa-se a dedicar blocos de tempo exclusivos para essas tarefas, mesmo que sejam 30 minutos por dia. Passo 5. Assuma a responsabilidade sem esperar resgate. A responsabilidade não é culpa, é poder. Assumir iniciativa não significa ignorar injustiças sociais, mas significa não adiar ações possíveis por esperar que o exterior mude por você. A diferença entre os estoicos que empoderam e o estoicismo que prende está aqui: aceitar o que não depende de você e agir com coragem onde você tem controle. Diagnóstico. Muitos esperam o acordo certo, a promoção, o prêmio, enquanto evitam construí-lo. A procrastinação ganha manto filosófico quando se diz estou sendo paciente. A paciência virtuosa exige trabalho paralelo. Microtarefa. Escolha hoje uma única ação que só depende de você e que vá além do discurso. Enviar 3 currículos, abrir uma planilha de planejamento, cortar uma assinatura que não usa. Faça e registre o resultado. Isso rompe a inércia e prova que pequenas decisões geram realidade. Passo 6. Fique aberto ao novo. O estoicismo clássico valoriza a humildade de reconhecer limites e aprender constantemente. O problema moderno é o orgulho que fecha portas. Já sei o suficiente. Não preciso ouvir esse curso. Fulano não entende da minha vida. Esse fechamento estagna crescimento. Ficar aberto não é mudar de opinião a cada minuto. É investigar, testar e atualizar suas crenças com dados e experiência. Diagnóstico. Orgulho estagnante limita a renda e oportunidades. Pessoas que não testam novas ideias mantêm as mesmas receitas de ontem e se surpreendem com o mesmo resultado de sempre. Microtarefa. Escolha uma ideia nova para testar por 14 dias. Pode ser um método de economia, um microcurso de 15 minutos por dia, mudar um fornecedor para reduzir gastos. Comprometa-se a estudar 15 minutos por dia e relatar os aprendizados a si mesmo no final do período. Passo 7. Cultive disciplina a longo prazo. Disciplina não é ausência de prazer, é coordenar prazeres com objetivos. Marco Aurélio refletia sobre viver de acordo com a razão. Não para cortar a alegria, mas para alinhar escolhas com um fim maior. A consistência vence a pressa. Pequenos atos repetidos ao longo do tempo geram um efeito composto.
juros da atenção, da economia, do aprendizado. Diagnóstico. Você empreende furiosamente episódios de disciplina e depois retorna ao velho hábito por falta de sistema. A disciplina sem sistema falha. Precisamos construir hábitos, não eventos. Microtarefa. Escolha uma ação mínima e replicável que sustente suas metas. Por exemplo, separar R$ 5 por semana para um fundo de emergência, anotar gastos por 7 dias, estudar 15 minutos diários. Programe lembretes e faça por 30 dias seguidos. O objetivo é criar a estrutura que suporte seu novo comportamento. Esses 7 passos não são filosofia abstrata, são um roteiro. Registrar para ver, atribuir propósito, reconstruir crença, priorizar, assumir, aprender e persistir. Cada um deles tem microtarefas concretas. Se você fizer todas elas com honestidade, já mudou mais do que muitos que falam de disciplina sem agir. Mas antes de seguirmos adiante, vale um aviso. Aplicar esses passos vai produzir desconforto. A transformação é desconfortável, porque mexe com hábitos, com orgulho e com prazeres imediatos. Aqui entra a interpretação correta do estoicismo. Aceitar o desconforto quando ele é instrumento de progresso, não como pretexto para se omitir. Epicteto nos lembraria, segundo os ensinamentos da tradição estoica, que devemos distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. Use essa distinção para decidir onde aplicar esforço e onde resguardar energia. A serenidade sem ação é resignação. A ação sem serenidade é ansiedade. O equilíbrio é o objetivo. Vamos agora descer mais fundo em cada passo com exemplos do cotidiano e estratégias práticas para quem já está no campo de batalha da vida financeira. No passo 1, por exemplo, o simples fato de anotar gastos por 7 dias já ilumina padrões que antes eram invisíveis. Talvez você descubra que um aplicativo de entrega consome boa parte do seu orçamento, ou que várias assinaturas pequenas somam uma conta maior do que imagina. A ideia não é cortar prazeres, é realocar gastos para metas. Se ao anotar você decidir que café fora é importante para sua qualidade de vida, inclua isso como gasto planejado. A liberdade financeira não exige morte de pequenas alegrias, mas consciência sobre elas. No passo 2, dar missão ao dinheiro significa construir caixas mentais. Fundo de emergência, educação, oportunidades. Cada caixa recebe aportes proporcionais às metas. Uma técnica simples é a divisão percentual, destinar X% do que entra para cada missão. Não precisa ser perfeito no início, o importante é coerência. Se hoje não dá para destinar 10% ao fundo de emergência, comece com 1% ou R$ 5 por semana. O estoicismo prático valoriza o passo modesto e repetido. No passo 3, a reconstrução de crenças tem que ser tanto emocional quanto operacional. Não adianta só repetir frases bonitas, é preciso ligar a crença a ações diárias. Se você acredita que merece prosperidade, então trate essa crença como hipótese a ser testada. Faça ações que comprovem essa hipótese. Estabeleça pequenas vitórias para alimentar a crença. A repetição cria confiança. No passo 4, quando você separa o que é movimento e o que é progresso, ganha-se clareza. Pergunte-se, essa tarefa me aproxima da meta financeira que escrevi? Se a resposta for não, reavalie o custo de oportunidade. A disciplina histórica auxilia aqui. Priorize o que depende de você e que tem maior efeito de alavanca. No passo 5, assumir responsabilidade é, acima de tudo, um ato de coragem cotidiana. Não confunda isso com negar problemas externos. Reconheça os limites, busque apoio quando necessário, mas nunca espere que o resgate venha sem sua iniciativa. Pequenas ações acumuladas redefinem circunstâncias. No passo 6, ficar aberto ao novo é um antídoto contra o orgulho. Leia, escute pessoas com trajetórias diferentes, teste cursos curtos. A humildade estoica é prática, é admitirmos que não sabemos tudo e que, portanto, devemos aprender. E aqui a experimentação é sua professora. Você testa, mede e ajusta. No passo 7, a disciplina longa é uma aliança com o tempo. O estoicismo afirma que a vida é um processo, a liberdade financeira também. O que você planta hoje tem chance de gerar frutos se regado com consistência. Não subestime pequenas ações repetidas. Alguns exemplos práticos para quem está começando. Se você ganha renda variável orquestrada por bicos, organize um calendário de pagamentos e dedique 10% de cada ganho eventual para uma caixa de oportunidades. Isso cria resiliência sem exigir renda fixa alta. Se as emoções te fazem gastar em fuga, implemente uma regra estoica simples. Espere 48 horas antes de qualquer compra não planejada acima de R$ 50. Use esse tempo para avaliar se o gasto serve a uma missão. Se você tem dívidas, use o método de alocação simples. Priorize pagar juros mais altos sem parar de aportar pequenos valores para uma reserva mínima.
A disciplina cria espaço para negociar. Em cada caso, o objetivo é converter princípios em comportamento. A filosofia não é consolo teórico, é aquilo que direciona a escolha. E é nesse ponto que a distinção entre estoicismo que liberta e estoicismo que prende fica clara. Libertar exige ação deliberada. Agora, antes de seguir para aplicar esses passos em cenários mais complexos, vida em casal, renda variável, dívidas crônicas, empreendedorismo, quero que você faça uma pausa intencional. Pare e pergunte: qual desses 7 passos é o que mais ressoa como um bloqueio hoje? É controlar gastos? É acreditar que merece prosperidade? É disciplina para o longo prazo? Escolha um, escreva-o e volte à sua microtarefa correspondente. Não tente consertar tudo de uma vez. Foque no que te dá mais alavanca agora. O próximo segmento vai trazer mapas práticos para situações reais, como implementar esses passos mesmo com renda apertada, como dialogar com um parceiro sobre finanças sem guerra e como criar um sistema semanal de revisão que mantenha você no rumo. Vamos também explorar como usar recursos modernos, apps, contas digitais, orçamentos automáticos, sem perder a disciplina. Haverá exemplos concretos, simulações e cenários que mostram como ajustes pequenos podem resultar em diferenças reais ao longo de meses. Mas antes de entrarmos nesses mapas, quero que você confirme esse início. Volte ao comentário e escreva "Eu rompo o estoicismo que me prende". Esse pequeno gesto é um compromisso público que facilita continuar. Não é sinal de perfeição, é sinal de decisão. Agora que você já tem clareza sobre os 7 passos e já escolheu um ponto de partida, vamos aprofundar no primeiro conjunto de estratégias aplicáveis, como registrar e analisar gastos de forma que a disciplina não vire fardo. Existem técnicas simples que ensinam não só a cortar, mas a realocar, e é delas que falarei em seguida. Você aprenderá a construir um sistema semanal de revisão, a identificar gastos trens fantasma, aqueles que passam despercebidos, e a transformar o ato de registrar em ferramenta psicológica de mudança. Ao elaborar esse sistema, vale lembrar uma lição prática: consistência com compaixão. Isso significa ser firme com as ações, mas gentil com você quando houver deslizes. A mudança real é construída com retas e curvas. As curvas são aprendizados, não falhas irrevogáveis. O estoicismo maduro nos encoraja a aceitar erros, aprender e voltar ao caminho com mais experiência. Prepare-se. A próxima parte trará exercícios detalhados de análise, um modelo simples de orçamento chamado caixas de missão, estratégias para negociar dívidas com calma e firmeza e táticas para aumentar sua renda sem comprometer sua saúde mental. Também vou apresentar formas práticas de manter a humildade ativa, como buscar mentoria, trocar conhecimentos e testar novos hábitos sem pressão. Antes de avançar, respire fundo e fixe uma intenção clara para as próximas 24 horas, realizar a microtarefa escolhida para o passo que você selecionou e voltar para revisar os resultados com honestidade. A transformação começa com esses pequenos compromissos. Se você já fez o comentário, ótimo. Se não, faça agora. Em seguida, nos vemos na sequência, onde colocaremos a mão na massa com ferramentas concretas para cada passo e exemplos reais que mostram como sair da estagnação estoica e entrar na disciplina que produz liberdade. Agora que você entendeu os 7 passos e já escolheu um ponto de partida, vamos colocar a mão na massa com ferramentas concretas, modelos práticos e exemplos reais que você pode adaptar. Não é teoria vazia. Aqui vem o passo a passo para que cada princípio vire rotina e cada microtarefa vire progresso palpável. Como construir um sistema semanal de revisão? A raiz da transformação está em transformar intenção em rotina. Sem uma revisão periódica, o entusiasmo some e a velha inércia volta. O sistema que propõe é simples, leva menos de 30 minutos por semana e cria feedback para ajustar o rumo. Modelo de revisão semanal, 30 minutos. 1. Preparação, 5 minutos. Abra sua planilha ou caderno. Tenha à mão os registros dos últimos 7 dias, gastos anotados, comprovantes, extratos se necessário. 2. Panorama financeiro rápido, 5 minutos. Some o total recebido e o total gasto. Compare com o objetivo daquele período, se você tinha na semana anterior a meta de reduzir delivery em 50%, por exemplo. 3. Identificar 2-3 desvios, 5 minutos. Quais gastos não planejados mais apareceram? Que assinaturas fantasmas surgiram? Quais comportamentos te tiraram do plano? 4. Celebrar pequenas vitórias, 3 minutos. Reconheça um progresso. Exemplo, usei a regra das 48 horas e evitei 2 compras desnecessárias. 5. Ajuste de ações para a semana seguinte, 7 minutos. Defina 3 tarefas concretas e mensuráveis. Exemplo, negociar uma dívida X, dedicar 90 minutos para enviar candidaturas, automatizar poupança de R$20 por semana. 6.
Registro de aprendizado, 5 minutos. Anote um aprendizado simples. Percebi que uso o app de entrega quando estou cansado. Preciso de alternativa. Faça essa revisão sempre no mesmo dia e horário da semana. O que é previsto vira hábito. O que é revisado vira prioridade. Caixas de missão. Como destinar cada real com propósito. Transformar dinheiro em missão é uma técnica simples e poderosa. Em vez de ver saldo, você vê funções. Emergência, oportunidades, aprendizado, lazer planejado. Aqui vai um modelo adaptável. Exemplo de divisão inicial. Ajuste conforme sua realidade. Reserva de emergência, 10%. Se hoje for impossível, comece com 1% ou R$5 por semana. Desenvolvimento profissional. Educação, 5%. Cursos, livros, materiais. Dívidas e juros, variável. Priorize pagar juros altos. Caixa de oportunidades. Investir em gerar renda extra, 5% ou valor fixo. Lazer planejado, 5%. Preserva bem-estar e evita que você exploda o controle. Despesas essenciais, resto. Talvez você não alcance essas porcentagens hoje. A ideia não é perfeição, é intenção. Crie as caixas em uma planilha ou use contas separadas, envelopes físicos ou funcionalidades disponíveis em sua conta digital. O que importa é mentalizar e dar um destino a cada centavo. Táticas práticas para o passo 1. Registro e controle de gastos. Técnica dos 7 dias. Registre tudo por 7 dias. Se resistir, reduza a um caderno no bolso para anotar imediatamente. O que sobrou é mentira. Registre compras pequenas. Elas corroem metas. Assinaturas. Faça um inventário mensal. Muitos esquecem de 2, 3 serviços que somam mais do que imaginam. Meta psicológica. Escolha uma categoria de gasto para observar. Alimentação fora, transporte, apps e foque nela por 30 dias. Exemplo prático. Mariana descobriu que gastava R$250 por mês em cafés e lanches. Ela decidiu que manteria um gasto planejado de R$80 para cafés na rua e redirecionaria R$170 para uma caixa curso profissional. Em 3 meses já tinha pago um curso de aprimoramento. Como dar missão ao dinheiro? Passo 2. Sem se perder em metas genéricas. Escreva metas com números e prazos. Fazer mais não funciona. Juntar R$3.000 em 12 meses para fundo de emergência funciona. Divida metas em marcos menores. Juntar R$3.000 em 12 meses é igual a R$250 por mês. É igual a 62,50 centavos por semana. Faça metas vinculadas à ação. Para juntar R$250 por mês, vou reduzir delivery em 125 e separar 125 por mês da venda de coisas que não uso. Um exercício poderoso. Pegue uma folha e responda. Curto prazo, 1 a 3 meses, médio, 6 a 18 meses, longo, 3 a 5 anos. Escreva não só o objetivo, mas a ação que você fará esta semana para avançar 1%. Metas sem ação viram intenções. Transformando crenças, passo 3, em experimentos mensuráveis. Mudar a narrativa interna exige evidência concreta para substituir o velho roteiro mental. Em vez de repetir, eu mereço, transforme em hipóteses testáveis. Exemplo de processo. Script para cortar uma assinatura. Simples e direto. Olá, gostaria de cancelar minha assinatura. Meu CPF é X. Confirme o cancelamento e a data a partir da qual não serei mais cobrado, por favor. Anote data do pedido e verifique extrato após 30 dias. Script para negociar dívida por mensagem. Olá, sou nome, CPF, X. Tenho uma dívida com a empresa, no valor de X. Gostaria de saber opções de parcelamento ou redução de juros. Posso acertar um pagamento inicial de valor. Vocês têm proposta de acordo? Obrigado. Registre a conversa e confirme por escrito qualquer acordo. Ação imediata para gerar impulso. Faça hoje uma ação que dependa apenas de você. Enviar 3 currículos, abrir uma planilha de metas ou pedir o cancelamento de uma assinatura. A experiência de gerar um pequeno resultado criado por você reforça a capacidade de mudar. Ficar aberto ao novo. Passo 6. Como testar sem desperdício. Testar ideias é barato quando feito com método. Use experimentos de curto prazo e aprendizado rápido. Roteiro de experimento de 14 dias. 1. Escolha uma hipótese. Exemplo. Estudar 15 minutos dia aumenta minha capacidade de conseguir freelas. 2. Defina métricas. Número de aplicações feitas, respostas recebidas. 3. Reserve 15 minutos diários para o experimento. 4. Ao final de 14 dias, reúna evidências e decida: manter, ajustar ou abandonar. Como escolher ideias para testar? Baixo custo inicial. Cursos curtos, leitura de 3 artigos, testar um fornecedor alternativo. Alinhamento com metas. A ideia deve ter chance real de impactar suas metas.
Tempo limitado. Não se comprometa a mais do que 14, 30 dias inicialmente. Exemplo. Ana testou por 14 dias postar conteúdo curto sobre sua habilidade e conseguiu 2 contatos relevantes. Ela ampliou, com foco, e sem achar que mudar de ideia significa falta de firmeza. Cultivar disciplina a longo prazo. Passo 7. Construção de sistemas e hábitos. Disciplina longa vem de sistemas, não de esforço de vontade isolado. Aqui estão elementos de um sistema robusto. Componentes de um sistema de disciplina. Ritual de início. Uma ação pequena que sinaliza o começo. Preparar uma caneca, abrir a planilha. Regras claras. Não gasto mais do que X em jantares sem planejamento. Automação. Transferências automáticas para caixas de missão, pagamentos de contas programados. Medição consistente, revisão semanal e um indicador mensal, saldo da reserva, número de aplicações enviadas. Rede de responsabilidade, uma pessoa ou grupo que recebe seu progresso e te questiona. Como construir? Exemplo prático. 1. Defina um ritual matinal de 5 minutos, revisar metas do dia e ler sua afirmação prática. 2. Programe uma transferência automática semanal de R$5 a R$50 para sua reserva. 3. Faça a revisão semanal mencionada acima. 4. Encontre uma pessoa de confiança para trocar checagens mensais. Pode ser amigo, parceiro, colega. Pequenas ações repetidas. Exemplos concretos. Separar R$5 por semana para um fundo de emergência. Estudar 15 minutos por dia durante 30 dias. Registrar gastos por 7 dias toda primeira semana do mês. Como aplicar os passos em contextos difíceis? Renda apertada, vida em casal, dívidas. Vida com renda apertada. Comece com uma microtarefa que exija pouco. Anotar gastos por 7 dias e separar R$5 por semana. Priorize caixa de emergência mínimo. Ter pelo menos um pequeno colchão muda decisões emergenciais. Busque pequenos ganhos de eficiência, mudar plano, negociar fornecedor, antes de procurar aumento imediato. Vida em casal. Comunicar sem conflito. Diálogo prático para abrir conversa. Quero que a gente alinhe como usamos nosso dinheiro para alcançarmos meta em comum. Posso compartilhar nossas metas e ouvir as suas? Podemos definir 30 minutos esta semana para isso? Estratégia de reunião financeira a 2. Agenda curta, 30 minutos. Comece pelas prioridades conjuntas. Evite acusação, use dados. Nas últimas 4 semanas, gastamos X em delivery. Defina 1 a 2 ações claras e um acompanhamento em 30 dias. Dívidas crônicas. Pare de ganhar tempo com vergonha. Encare dados. Liste todas as dívidas com taxas e valores. Priorize juros altos. Negocie acordo com propostas concretas. Mantenha pequeno aporte para reserva enquanto negocia. Assim evita novas emergências. Geração de renda. Ideias práticas e teste rápido. Analise habilidades. O que você sabe fazer em 1 hora que outra pessoa pagaria? Faça um mini portfólio. 5 linhas descrevendo serviço e valor. Ofereça test trials. Trabalhos pequenos a preço acessível para validar demanda. Use o método 15/14. 15 minutos por dia por 14 dias, dedicados a criar/validar algo. Um curso, freelance, vendas. Resistindo à pressão social e emocional. Dizer não com elegância. Frase prática. Agradeço o convite, mas agora estou priorizando uma meta financeira. Vamos marcar outra vez quando eu estiver mais tranquilo? Se sentir que precisa justificar, diga apenas: estou focado em um objetivo, conto com sua compreensão. Lidar com comparações nas redes. Lembre-se, redes sociais mostram resultado, não processo. Se a comparação gerar ação destrutiva, gastos, aplique a regra das 48 horas. Espere, reflita, decida. Rituais estoicos que reforçam a ação. Revisão da noite. 3 minutos para anotar uma ação que você fez hoje que te aproximou da meta, e uma que você evitará amanhã. Afirmação prática matinal. Frase curta que liga crença à ação. Hoje eu faço X para me aproximar de meta. O exercício do foco de consequência. Antes de uma decisão de gasto, imagine o que isso gera para sua meta em 6 meses. Pequenos scripts para momentos críticos. Antes da compra por impulso. Vou esperar 48 horas e avaliar se isso contribui para minha missão. Aplique para compras acima de R$50 ou o valor que você definir. Ao receber uma oferta de trabalho com salário incerto, agradeço a proposta. Posso analisar e retornar em X dias? Gostaria de avaliar como isso se encaixa nas metas que estabeleci. Como medir progresso além do saldo? Mudar a métrica muda o comportamento. Não viva só pelo extrato, meça comportamento. Indicadores simples. Dias que registrei gastos na semana. Meta, 7 de 7. Percentual do salário destinado às caixas de missão. Número de ações de alto impacto concluídas por semana. Meta, 1 a 3. Número de dias em que estudei 15 minutos. Meta, 5 de 7. Valor poupado em 30 dias. Estes indicadores mostram hábito e não só sorte.
Planos de contingência realistas. A vida traz surpresas. Ter um plano de contingência reduz a ansiedade e evita decisões impulsivas. Elementos do plano. Fundo de emergência mínimo, 300 a R$ 1.000 dependendo da realidade. Lista de cortes temporários não traumáticos, assinaturas, lazer, compras não essenciais. Rede de apoio e recursos, onde buscar ajuda profissional se necessário. Histórias que inspiram sem prometer milagres. Histórias ajudam a acreditar que é possível, mas não prometem. 2 relatos curtos, hipotéticos, ilustram a aplicação. 1. Paulo, 28 anos, bicos e ansiedade. Ele anotou gastos por 7 dias e descobriu R$ 200 em gastos de fuga. Substituiu 3 saídas por uma caminhada com amigos e redirecionou R$ 80 por mês para um curso. Em 6 meses, teve 3 entrevistas novas por causa do curso. Resultado, aumento de renda aos poucos, mas, sobretudo, maior controle emocional. 2. Carla, 35 anos, em casal com renda estável. Implementou reunião financeira mensal com regras claras e uma caixa comum para metas. Em 1 ano, juntaram a entrada para um bem importante sem brigas constantes, usando revisão semanal e regras simples. Importante, estes exemplos não prometem riqueza instantânea, mostram o que consistência e direção provocam. O perigo da perfeição e como evitá-lo. Muitas pessoas caem no perfeccionismo. Se não posso fazer perfeito, não faço nada. O estoicismo verdadeiro convida à ação gradual. Regra prática anti-perfeccionismo. Defina a menor ação possível que gere sinal de progresso e faça-a agora. Se falhar, registre o motivo e volte ao plano no dia seguinte. Valorize recorrência, não intensidade episódica. Crie um pacto consigo mesmo, sem exposição pública obrigatória. Você já foi convidado a fazer um comentário público como pacto. Se fez, ótimo. Se não fez, você pode criar um pacto privado. Escreva em seu caderno. Hoje eu escolho X. Vou executar a microtarefa Y por Z dias. Assine com data. Este ato interno tem poder psicológico semelhante ao público. Preparando o terreno para os próximos passos. Sem promessas, só método. O que vem depois do trabalho inicial é manter o sistema em funcionamento. Revisar, ajustar metas, testar novas ideias com método, ampliar caixa de missão, negociar dívidas de forma sistemática, falar sobre dinheiro com parceiros com clareza. Repetição e ajuste são a essência. Um mapa de 90 dias prático. Semana 1, registre gastos por 7 dias, escreva 3 metas financeiras, escolha uma microtarefa. Semanas 2 a 4. Implemente a microtarefa todos os dias. Faça revisão semanal. Abra ao menos uma caixa de missão. Mês 2. Rode um experimento de 14 dias para a geração de renda ou aprendizado. Mês 3. Negocie uma dívida ou automatize transferências para caixas. Reveja metas e celebre progresso. Nada disso é mágico, é método. E método, quando praticado, altera cenário. Um último estímulo histórico prático. Lembra da distinção estoica entre o que depende de você e o que não depende? Use-a como filtro decisório. Dedique esforço às ações que dependem de você. Registrar, decidir, negociar, aprender, priorizar. Ao mesmo tempo, reconheça limites estruturais sem deixar que eles se tornem desculpa para a inação. Essa é a diferença entre um estoicismo que prende e um estoicismo que liberta. Ação prudente e deliberada unida à serenidade para o que não podemos controlar. Agora é momento de decisão pessoal. Você já tem ferramentas, o sistema de revisão semanal, as caixas de missão, scripts para negociar e comunicar, o experimento de 14 dias e microtarefas para cada passo. Escolha uma microtarefa que você ainda não começou e execute-a nas próximas 24 horas. Faça isso com honestidade e disciplina, não perfeição. Se você já fez o comentário inicial, eu rompo o estoicismo que me prende. Excelente! Esse pequeno ato público é um primeiro nó na rede de responsabilidade. Se ainda não o fez, não é mandatório. O essencial é o compromisso real que você assumiu internamente e as ações que virão. Se quiser continuar aprendendo e aplicar cada um desses passos com ferramentas visuais, modelos de planilha e exercícios guiados, eu deixei uma playlist com episódios práticos ao lado. Assine o canal se ainda não for inscrito para receber mais conteúdos passo a passo como este. Faça sua microtarefa hoje. E lembre-se, o estoicismo que te liberta combina a frieza da razão com a coragem da ação. Seja firme, mas compassivo consigo mesmo. A mudança não é instantânea, mas é possível, com prática, método e persistência.